Olá, meus queridos amigos, como é que vocês estão hoje? Eu estou bem na graça do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Mais um videozinho aqui para nós estarmos nos alimentando da palavra do Senhor, que é alimento para nosso espírito, para nossas vidas. E hoje vamos estar falando um pouquinho aqui do que está acontecendo no Evangelho ultimamente nas igrejas, nas denominações. Porque como está o Evangelho hoje na atualidade sendo pregado, né? E um exemplo disso que aconteceu foi aqui com a igreja de Coríntios, onde Paulo escreveu repreendendo o que estava acontecendo, né? Que está em 1 Coríntios, no capítulo 4, do versículo 11 em diante. Já é uma passagem um pouco longa, mas eu vou fazer um resumozinho aqui só para nós sabermos, fazemos uma comparação. Que Paulo escreveu assim: não escrevo isso para vos envergonhar, mas para vos admoestar como filhos meus amados. Porque, ainda que estivesse 10.000 presbitores em Cristo, não tereis muitos pais, pois em Cristo eu vos gerei, por meio do Evangelho. Exorto vós, portanto, que sejais meus imitadores. Por isso mesmo enviei a Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará meu proceder em Cristo, da maneira que ensino em todas as partes e em todas as igrejas. E continuando aqui, mas alguns de vós estão envaidecidos, como se eu não houvesse de ir a vós. Todavia, logo irei a vós, se o Senhor quiser. E conhecerei não as palavras, mas o poder dos que andam envaidecidos. Porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Que quereis? Irei a vós com vara ou com amor, com espírito de mansidão. Ouve-se como coisa certa que entre vós a fornicação e fornicação tal que nem mesmo entre os gentios se ouve, tanto que há quem abuse da mulher de seu próprio pai. Vós estáis envaidecidos, não devereis ao menos sentir dor e não ser tirados do meio de vós o que cometeu tal ação? Aqui, meus irmãos, Paulo está chamando a atenção da igreja de Coríntios, que foi uma das igrejas que ele fundou pessoalmente, que no início, quando ele fundou essa igreja, Deus abençoou de tal maneira que não faltavam dons na igreja, mas no momento que Paulo saiu, que ele teve que era um missionário, né? Ele teve que sair para fundar outras igrejas em outro lugar, visitar outros lugares, deixou homens responsáveis no comando dessa igreja. E com o passar do tempo, esses homens foram se envaidecendo e começou a haver divisão dentro da igreja. E muitas coisas, imoralidade, a tal ponto de membros abusarem das mulheres de seus próprios pais e eles não tirarem esses membros do meio da igreja, por permitir que eles ficassem, né? Então tudo isso chegou aos ouvidos de Paulo. E Paulo disse: se vocês querem ou não, eu vou aí. E vocês escolhem ou com vara ou com espírito de mansidão. Vocês que vão escolher como é que eu vou aí. Aí eu li essa passagem para fazer uma comparação com o que está acontecendo nas igrejas hoje. Perdão. Está acontecendo as mesmas coisas ou coisas piores, né? Hoje, o que a gente vê, né? Por isso que a gente está vendo tanta gente deixando as igrejas, deixando as denominações e saindo. Porque o Evangelho não está mais sendo pregado como deveria ser, como antes era pregado. Você não vê mais numa pregação hoje uma pregação de exortação, uma pregação de arrependei-vos, vós que pecas. Você vai na maioria, principalmente as grandes, as pregações é para agradar o ego dos membros, para que o membro permaneça na igreja
para continuar dizimando, né, por causa do dízimo. Hoje, se enche as igrejas não é para salvar a vida, mas por interesse. Interesse da liderança, interesses pessoais. Hoje estão usando as igrejas como palco, como palanque político para chegar na política, como um trampolim para chegar no sucesso da música, e depois que alcança o sucesso abandona a igreja, muitos. Então hoje as denominações se transformaram em meios de enriquecimento. Você vê aí famílias que abrem igreja, que passam o comando de pai para filho, um atrás do outro, e nunca tem fim essa dinastia, quando devia ser passado para alguém realmente que está de acordo com a palavra de Deus, levando o Evangelho. Hoje as pessoas não querem mais ouvir pregação de exortação. A pregação que liberta o ser humano do pecado, que tira o homem, que mostra seus erros, é a pregação de exortação. Mas às vezes Deus dá uma palavra ao pastor e ele chega lá, vê a igreja cheia e fica com medo de pregar aquela palavra, de levar aquela palavra e as pessoas se ofenderem. E aí ele mesmo escolhe um tema e vai e prega para agradar o ego daquelas pessoas, para que elas permaneçam na igreja e não saiam. Então esse não é o evangelho que Cristo pregou. Cristo pregou arrependei-vos, pregou sobre o inferno. Cristo pregava a exortação, exortava as pessoas. E foi isso que ele deixou para nós fazer, para pregar o reino de Deus, que está próximo. Arrependei-vos de vossos pecados. Porque quem tiver em pecado não herdará o reino de Deus. E aí, além disso, dentro das denominações hoje em dia, está acontecendo um movimento permissivo de trazer coisas mundanas para dentro da igreja para agradar membros, principalmente jovens, para que haja renovação daqueles membros quando envelhece e seus filhos vão tomar o lugar deles, para que os filhos não saiam, a juventude, a nova geração de cristãos permaneça na igreja. E como é que eles fazem isso para segurar o jovem? Trazendo coisas mundanas que dão prazer aos jovens que estão no mundo e adapta para dentro da igreja, como se isso fosse algo normal. E não é, isso é abominação. Você tem que pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, independente de quem está ouvindo vai gostar ou não. É problema dele que vai gostar ou não. Deus dá a passagem para a gente, a palavra para a gente, e a gente tem que fazer a nossa parte, porque toda vez que a gente não prega só para os outros, a gente prega primeiro para a gente. Tudo que eu falo aqui, eu falo primeiro para mim, levo para a minha vida. E quem quiser seguir, quem quiser absorver isso e levar para a sua vida, também leva. É nosso trabalho. Foi isso que Jesus deixou para nós. É isso nossa missão para aqueles que Deus dá o ministério de pregação. Não podemos pregar evangelho, paralisar ego de membro, de pessoas. Se você fizer, quem faz isso, está pregando um evangelho falso que não existe. Jesus não pregou prosperidade. Hoje o que a gente vê hoje, uma tal de teologia da prosperidade, que para convencer a pessoa a ir para a igreja, promete mil coisas às pessoas. Que a pessoa vai, se estiver doente, vai se curar logo de repente. Se estiver desempregado, vai arranjar emprego. Se for pobre, vai ficar rico. Se é uma pessoa que não tem talento para cantar ou para outras coisas, Deus vai dar. E o que você deve esperar de Deus é o quê? Você se arrepender e Ele te perdoar por isso. Tudo que acontece na vida do crente após a sua conversão é consequência da sua obediência.
e não me converti, já estou salvo, estou perfeito e vou ficar rico, vou fazer isso, vou ficar. Não, não espere isso. Porque a própria palavra diz, o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, fique firme. Porque assim como eu venci o mundo, eu deixei a receita para vocês vencerem também. E deixei a minha palavra, o meu nome para vocês usarem para combater todo o mal que vinha na vida de vocês. Foi isso que Jesus falou. Jesus disse que você não ia ser um super-homem ou ia ter uma vida fácil após essa convenção. Pelo contrário, é que as lutas aumentam, porque o inimigo já sabe que ele perdeu aquela alma. Quando uma pessoa se converte, que toma Jesus na sua vida, que esse tema, aceitar Jesus, é Jesus que nos aceita, não é eu que aceito ele. É ele que nos aceita. Então, quando a gente quer Jesus nas nossas vidas, Satanás se enfurece, meu amigo. E todas as áreas que ele puder te atacar, principalmente aquelas onde você é mais fraco, porque ele conhece sua vida melhor do que você, porque te observa, não pode te atacar diretamente, porque Deus não permite, mas ele te observa e vê qual o ponto fraco que você tem. E é nesse ponto aí que ele vai atuar na sua vida. E é por isso que ao se converter, você tem que focar sua energia e pedir a Deus para te fortalecer naqueles pontos que mais críticos de sua vida, mais você é fraco. É isso. Evangelho é luta, evangelho é batalha. A porta para chegar até o Pai é estreita e o caminho é espinhoso e pedregoso. Não é fácil. A porta do mundo, a porta do inimigo, o caminho tem um tapete vermelho e a porta é larga, cabe muita gente. Mas a porta para o céu, a porta para o Evangelho, a porta para Jesus, porque ele disse que era o caminho e a vida, e ninguém ia ao Pai senão por ele. E assim como ele sofreu, não pense que sua vida vai ser fácil, não. Ele só garante uma coisa, que se você não desanimar e continuar com ele, sua vitória é certa. O que te aguarda é a sua vitória no futuro, não é sua vida atual. Não. As pessoas têm uma... Eu acho que as pessoas estão acreditando, né? Que convenção é ter uma vida boa aqui na Terra, aqui na atualidade. Convenção é como se fosse uma poupança que você guarda para o futuro. A sua obediência, a sua luta diária e a sua fidelidade a Deus garante o seu futuro com Ele. Não é aqui na Terra, não é aqui na sua vida atual. Sua vida atual, enquanto você respirar, vai ser luta e batalha, principalmente para quem serve ao Senhor. Luta, batalha todos os dias. Todo dia é luta e batalha, todos os dias. Não pense que vai ser fácil, não. Mas se você não desistir, tem um diamante precioso te esperando, que é a sua salvação, a eternidade com Deus. Imagine só, a eternidade com Deus, sem doença, viver eternamente feliz pro resto da vida. Né? Então, meus amigos, invista na sua eternidade aqui. Invista no seu futuro com Deus aqui, agora. Essa vida é passageira e passa rápido demais. A vida não passa, a vida atropela a gente. E quando a gente vem se dar conta, já está velho, já está no fim da vida e deixamos Deus de lado. Então, quanto mais antes estarmos com o Senhor, buscarmos Ele melhor ainda. Então, não se engane, hoje em dia é isso aí. O Evangelho está sendo usado para interesses próprios, para enriquecimento. Os líderes não se importam mais com as almas. Raríssimas exceções, não podemos generalizar. Tem ainda pastor ainda que prega o verdadeiro Evangelho, mas isso acontece mais naquelas denominações pequenas. Hoje as grandes denominações só pensam em seu interesse próprio. Não está nem aí para a tua alma. Né? Então, se você não buscar, se você não se interessar em correr atrás de Cristo e esperar que os outros façam isso por você,
você não vai para lugar nenhum. Isso foi mais uma pequena passagem. Vamos sermos fiel ao Senhor, buscarmos Ele todos os dias na nossa vida, nos corrigirmos, não esperar que só Deus nos perdoe, a gente tem que nos corrigirmos, nos julgarmos primeiro, para que não sejamos julgados pelos outros e nem por Ele. A própria palavra diz que aquele que se julga não será julgado pelos outros. Então devemos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, nossos erros, porque pecamos todos os dias. Ninguém está isento do pecado. Enquanto estivermos nessa terra aqui, pecamos todos os dias, seja por palavra, pensamento, consciente ou inconscientemente. A gente está sempre pecando, porque ainda estamos nesse corpo carnal, né? E é uma luta do velho homem com o homem de Deus, da carne contra o espírito, né? E é assim até o dia que Jesus chamar. Então, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, que abençoe suas vidas, realize seus sonhos, continue firme, não desistam e venham com o Senhor, porque Ele está de braços abertos esperando.